Ouvinte de Evangélica FM, seta não mantenha de irmandade, não agradeceu para a maneira que você está no outro lado, você está na escutar emissão desse seu preferido rádio. Evangélica FM, que não emitir a partir de Gabo para lá, não é que você está nele. Não agradeceu para mais um tempo para eu poder acompanhar com esse programa que é chamado Conselho para uma Boa Saúde, que está conduzido para mim, Chama Binas, e sempre tem apoio do Ministério Razão para Viver através de irmã Ieda, que está tecendo manga de conselho para poder ajudar para nós saber como é que nós podemos ter uma boa saúde. Uma boa saúde é um assunto que interessa a nós tudo. Me espera com uma bocana bem de tequila. Maneira que você está lá sem boa bem e para ver ter boa saúde. A mim também está vale para bem ter boa saúde. Então, não me separa tudo de gente ter boa saúde. E desejo de Deus para cada um de nós ter uma boa saúde. E não me se ouve com Ieda, qualquer conselho que tem para nós na programa dos. Ieda, boa tarde. O que você tem para nós no programa dos? Ieda, boa tarde. O que você tem para nós no programa de hoje? Boa tarde, Pastor Binas, boa tarde a todos os ouvintes da rádio, que alegria estar com vocês. Nós vamos falar ainda hoje de doenças causadas por vetores e vamos falar de chikungunya. Ieda fala mantenha e fala mantenha para tudo aqueles que nos escutando e fala como a nós não continuar na papia sobre algumas doenças que para mim novidade grande, ele não me can lembrar dela. Qual que é o nome da doença mesmo? Chikungunya. Chikungunya, que é isso? Tá bom, irmão. Vamos ver o que é. O que é esse chikungunya? Chikungunya é, na verdade, uma palavra que tem origem num dialeto da Tanzânia, do sudoeste da Tanzânia e do norte de Moçambique, que é o Kimakonde. Chikungunya e um nome que tem essa origem na lar de África ali, na Norte África, na zona de Tanzânia. Num grupo de povo que chama esse nome assim, eles que têm lá que o nome das doenças sai, que não trata dela a os. Chikungunya significa curvar-se, ficar curvado. Chikungunya e significa como pampina. Isso porque essa doença é transmitida por um mosquito e quando a pessoa adoece, ela não consegue se erguer porque há uma inflamação das juntas. Chikungunya e um qualidade de doença que hora que pecador panhal, hora que teneu, bocata consegue pina. Para ver de maneira que está tendo o corpo, bocata consegue pina. Então, como anda chamado dessa maneira. Então, a chikungunya é uma doença que pode afetar a pessoa, deixar com sintomas leves, mas ela também pode levar à morte, se for um estado mais grave. É doença e uma doença que pode apanhar alguém e pode dar grande problema na saúde se contrair tratado e pode levar até na perda de vida. Nós estamos falando aí os casos graves e também pessoas que estão com imunidade baixa, pessoas idosas e pessoas que estão tomando medicamentos que abaixam a imunidade. Nós estamos na papia de gente que tem defesa do seu corpo fraco. Nesse caso, não por ter gente já cuidado bem de aqueles tio. Não tem até aqueles que estão tomando algum cuidado de mesinho que na bibi para tratar outra doença, mas que também fazer também esse sistema de defender seu corpo torna fraco. Essa doença, ela é transmitida pela picada de dois tipos, na verdade de um tipo, mas que tem duas modalidades de mosquito. E a doença está cambantada para pecador. O pecador pode apanhar doença para mordidura de um coldar de mosquito. Mas um coldar de mosquito que tem duas jorções neles. Nós falamos que o gênero desse mosquito é o Aedes. Esse coldar de mosquito está chamado Aedes. Ele tem dois tipos, o Aedes aegypti. E tem dois tipos dele. Um são aegypti, isso aqui falar. Aedes aegypti e Aedes albopictus. E tem outro que é albopictus. Acabo preocupar com esse nome. Isso que está só o que nós vamos contar no diante.
Exatamente, pastor, porque é muito difícil para uma pessoa comum que não esteja utilizando equipamentos distinguir que tipo de mosquito está sendo picado ali, Papia, tá fazendo a picada. suma que nona papia assim e cansado para qualquer alguém poder se bicar quantidade de mosquito que na mordil. Papia não está lida com ele, não quer se bicar quantidade de mosquito que mordem, ou cal quantidade que mordem amanhã, ou aqui está na mordendo nas horas assim. Nunca por se bicar. Exatamente. O que é importante nós sabermos é que esse tipo de mosquito, ele também pode causar a dengue, que é uma outra doença que vamos falar. Mas que bom para nós saber ide como é quantidade de mosquito e tá camanta alguém doença. Suma outra quantidade de doença também que não há bem papel dela que está chamado de dengue e quantidade de doença que hora que o panhal e tá deu também risco suma paludismo. Então, nós vamos falar sobre a chikungunya hoje, falando desse mosquito, porque a chikungunya ela tem sintomas bem diferentes das outras doenças que podem ser causadas por mosquito. Papia de que não há papel dessa doença chamada chikungunya, papia tem esse sinal que você sente no corpo e diferente com o sinal que você sente hora que tem paludismo ou outra qualidade de doença também no corpo e tá diferente. Então, nós temos esses dois mosquitos e eles podem picar as pessoas tanto fora de casa, como também podem ficar dentro da casa e picar a pessoa dentro da sua casa. Essa qualidade de mosquito que está combatendo a doença e pode mudar alguém na sua própria casa, suma também pode mudar se na hora que está fora de casa. Uma coisa que é muito interessante nos países em África é que vocês têm as coberturas, às vezes, na cama para dormir. Um mosquiteiro. Coisa que é bom, maneira que olha na África, bota bom coisa que é sempre gente está tendo tenda que está dormindo base dela, que lá já é bom coisa. Eu tive a oportunidade de dormir num quarto que tinha um mosquiteiro na minha cama. Não tem a oportunidade de poder dormir numa casa onde que tenda temba na casa onde que está nem por dormir base de tenda. Eu achei muito bonito isso. Para mim que serve bom coisa. É bonito, não gosta. Mas mais do que bonito, é uma coisa que protege das picadas. Mas, para além de começar coisa bonito, isso é bom coisa para bia e na talhando para cá algum coisa mordino. Esse mosquito que transmite a chikungunya, ele pode picar logo cedo, bem cedo, ou mais para o final da tarde. Essa qualidade de mosquito que está morrendo, que está combatendo a doença chikungunya, e pode morrer para amanhã cedo, mas também pode morrer na parte de tarde. Uma coisa, então, interessante é se você tem que fazer algum trabalho fora, no jardim, no quintal, na lavoura, usar uma roupa que proteja mais a pele. Que não te aconselha sempre, se você precisar de bailar cedo para trabalhar, tanto na casa, suma no lugar ou na bulanha, onde você trabalhar para amanhã cedo, e bom sempre para você vestir alguma roupa que não talha para o corpo de mordedura de escoldar de mosquito. Então, essa proteção, ela pode ajudar, não significa que vai evitar. Se você pode também usar um repelente, é uma boa ideia. Escoldar de talha corpo, suma que não fala que não vestir dessa maneira, e bom, e não ajudar. Mas você tem também outra maneira de por aquele messinho que está falando contra mosquito, que por cercar mosquito para que morrer, se você pode untar no corpo, que lá também é uma boa maneira de botar no corpo. Mas geralmente essas sprays que a gente usa para proteção, eles são muito caros. Verdade como é messinho que está usado para que mosquito mordeu, e está caro outra hora, bom olhar com manga de dinheiro para poder conseguir nas farmácias. Então é fácil que as famílias vão dar prioridade de usar o dinheiro para coisas mais importantes. Para de que lá é fácil para alguém olhar como a gente não prefere usar dinheiro para outra coisa que não dá mais valor naquele momento, em vez de comprar aquele qualidade de repelente para cercar mosquito. Uma coisa interessante sobre esse mosquito é que ele não é um mosquito que fica em água suja. Coisa que é bom que não pode notar, galera, que como é bom, mas manha que não pode notar no mosquito, e de como ele está ficando na água sujo. Ele fica geralmente, ele dá cria numa água limpa. E está para esse filho na água limpo.
Então, se no seu quintal você tem objetos, vasos, baldes, latas que ficam e recebem água de chuva e ficam ali, o mosquito gosta de se reproduzir nessa água limpa. Comanda e bom para você se contra na bu quintal, botene latas, com baldes, qualquer coisa que está para bacias, que tem maneira de água finca nela. E bom para você ver como e cá onde que escaldar de mosquito também purifica nela para vir para esses filhos. Então, a primeira coisa que é importante na prevenção é tirar todas essas coisas que ficam expostas no quintal ou virá-las. Se você precisa guardar essas latas, se você vai utilizar esses baldes, entornar, não deixar juntar água dentro delas. O que eu poderia aconselhar para alguém? Se você precisar de que latas, que baldes ou qualquer coisa que você pode ter lá na boca quintal, que você com uma água pode ficar nela. Para cá bem ter aquela condição de mosquito bem ficar lá, toque bem para esse filho multiplicar bem esse bons problema. Melhor conselho que não me se dá, cambia aquele água, bomborca aquilo coisas tudo para cá e ter mais de ter água dentro deles. Se você virar ele bomborca, a água cana purificar riba deles ou dentro deles. Isso é importante que você faça na sua casa e é importante que você converse com seus vizinhos também, porque o mosquito, ele não mora só numa casa, ele muda de lugar, ele pode dar cria e ir para sua casa. Coisa que é do bom, se que não falar, vou poder fazer aquilo lá próprio também na boa casa, mas e bom para você lembrar também, se você tem uma maneira para pegar com os vizinhos, que vão morar na mesmo bairro, na mesma casa e morar na outra moradia, pedir também para fazer a mesma coisa, para ver mosquito por sair desse lado e cambar para você, mas também por sair do lado e cambar para ele. Então é bom para você tudo juntar mão, para você tudo fazer aquilo mesma maneira para talhar, para que o mosquito bem tenha caldo e bota, toque bem para esses filhos, que não bem tem bons problemas na saúde. Aqui nós temos no Brasil, que nós chamamos de agentes de saúde, eles ajudam as famílias a investigarem o seu próprio quintal, a olharem o seu terreno, para ver se não tem algum criadouro. Não tem gente de saúde que está chamada agente de saúde ali na Guiné-Bissau, no Brasil também tem. Eles, dos trabalhos que está fazendo é trabalhar na comunidade para ajudar gente, para lembrar eles, para abastecer casa, para abastecer quintal, para ajudar se encontrar que tem algum carro onde que mosquito pode ir para nela. Balde que por ter água, garrafa que fica lá que água está nela, bacia beijo que fica lá de assim, alguma coisa, água fica nela, mosquito por ter carro e bem para esse filho e bem ter sendo problema na casa. Então, nós não precisamos esperar esses profissionais fazerem isso. Nós mesmos podemos fiscalizar o nosso quintal. Mas o que não deve fazer? Não deve sentar para só gente de saúde para vir ajudando, para ir lembrando como jubi de boa quintal se contra e tem algum caule onde que mosquito pode botar seu ovo, toque está bem quente. Não precisa de para aquilo. Se não obedece conselho, não se como não deve fazer, não bata rabista no quintal, não dar mais água que tem, principalmente na tempo de chuva, para que não disse água finca. E que só na tempo de chuva, mas água não pode lavar também, não finca andar lá e fica para mangar tempo. Nisso na tempo seco, mas está na cá onde que sombra na panhal e pode bem servir de cá de quente dura de escoltar de mosquito. Eu sou uma pessoa que gosto muito de plantas, mas as plantas, às vezes o vaso que nós colocamos um prato embaixo para retirar aquele excesso de água, ali pode ser um criadouro de mosquito. A mim cedo alguém que gosta de ter flores na minha casa ou plantas na minha casa, mas coisa que eu não pude notar e tem algum cá onde que não regua nele, que planta que não regua, flor que não tem perto da nossa casa. E tem algum carro onde que água pode fincar nela. Ou balde onde que água na pinga, não pode lá para cá suja carro, mas que água que pinga e fica naquele carro, na lata ou na prato ou alguma coisa que não pode fincar, para que a água bem molhada no carro onde que não camiste. E pode servir também, se não toma sentido, de carro para mosquito pode bem continuar a padecer filhos e não bem ter sendo problema de saúde. Então, nos vasos de plantas, a gente orienta que se coloque um pouco de areia, para que a água fique misturada na areia, isso impede o criadouro. Ele comanda não está aconselhando como a hora que você tem escoldar de balde ou cá onde que água, hora que você rega que estava na dharma, para que se a fica dentro da lata, ou se você não põe lata, mas põe água dentro de que lata ou dentro de que balde, ou qualquer cá onde que água que na saída de planta não vai ficar nela. Você põe reia, hora que põe reia lá, o que não acontece? E a água não fica só, mas ainda tem reia, logo a água não entra dentro de água,
dentro de reia, mosquito cada bem tem a maneira de pôr esse ovo, toque da bem quente. Então, perceba como muitas coisas nós podemos modificar cuidando do nosso ambiente. Do ambiente não é onde mora lá longe na África, não. O ambiente é o meu quintal, a minha casa. Eu posso mudar o meu quintal. Então, vou poder notar como é que cada um de nós, se não toma sentido, não prestar atenção, não pode fazer manga de mudanças. Que mudança que não existe? E deve começar na nossa própria casa. Não quero falar casa do outro, não quero falar na quintal do outro alguém. Mas para começar na minha própria quintal, na frente da minha casa. Então, cada um de nós, se não começar na casa onde é que nós estamos, não vai fazer grande mudança que não seja bom para nós próprios. Então, a chikungunya, ela é uma doença que pode trazer debilidade, dificuldade mesmo da pessoa seguir com a vida normal dela pelas dores articulares. Chikungunya é doença que não é papel dela os e qualidade de doença que pode tornar alguém limitado e pode cansar na maneira de que pode andar para ir em algum carro fazer alguma coisa que pode mistar fazer. Nós temos casos também de pessoas, mulheres que foram picadas e estão no início da gestação. E até o 3º mês, a picada do mosquito e a chikungunya, que é o vírus, ele pode causar o aborto da criança. E a experiência mostra já como também mulheres que começam a apanhar barriga. Até nos primeiros 3 meses, se encontrem mordido com essa qualidade de mosquito, e pode levar na ponte e perder barriga para ver que mordidura daquele mosquito. E pode causar aquela doença que não fazer bem perder essa barriga. Essa mulher que também está contaminada com esse vírus, ela pode transmitir para o bebê no momento do parto. Agora, a mulher também que pode estar com barriga, aquela qualidade de mosquito mordil, aquela doença, e que fica só na mulher, mas pode cambar também para esse filho que está na barriga. É uma coisa importante, então, que essa pessoa esteja mais protegida. Ele comanda e bom para nós saber como cada um de nós, mame ou menino, cada um deles deve estar bem talhado, protegido. Então, os sintomas que nós temos, eles são sempre muito parecidos no início da doença. Na começada de doença chikungunya, maneira que você sente na começada, está querendo parecer com aquele do paludismo, está parecendo. Então, o que nós temos é febre, as dores no corpo, náusea, dor na barriga. O que não está sentindo? A hora que doença começa a apanhar, não está sentindo aquele mesmo sentimento de febre, não está sentindo o corpo cansado, não está sentindo vontade de enjoo, não mistura amassar, não está com vontade, o corpo está mole que nós. Mas as dores articulares, elas são um diferencial. Mas coisa que também mostra a diferença de como anda o peso, os músculos, e também começando a ser diferente com aquilo que você está sentindo na hora do paludismo. Então, é importante que a pessoa busque o sistema de saúde para poder identificar, fazer a diferença de uma coisa e da outra. Ele comanda é muito bom para alguém, hora que tem essa qualidade de situação, sentimento que não sente no seu corpo, e bom para ir buscar gente de saúde que não ajudar para poder reparar esse sentimento que tem. E alguma coisa, aquela qualidade de sentimento, se a doença que não é chamada dela que seja chikungunya, ou outra qualidade de doença que está no seu corpo. Para ver gente de saúde que pode saber direito o que você tem no seu corpo. Então, quando nós estamos pensando sobre isso, defesa. Ora que não papia sobre isso, e bom para não pensar na no corpo, parte do nosso corpo que está talha no corpo para defender. Nós ainda temos um grande número de pessoas nos países em África com um problema de sistema imunológico enfraquecido, muitas vezes, inclusive, pela questão de HIV e AIDS. Não tem manga de gente na África que tem esse sistema de defesa do seu corpo que está fraco, principalmente para a doença de SIDA que outro manga de gente tem na África. Então, essas pessoas, elas têm um sistema imunológico já mais deficiente, elas precisam de mais apoio. Essa qualidade de gente que está nessa condição,
seu sistema do corpo esteja mais fraco. Lá que mais precisa de ajuda para poder aguentar escolar doença hora que é bem panhal. Recentemente no Brasil, Perdão. Deixa eu perder aqui. Pessoas com HIV, elas precisam ter um cuidado extra, porque elas estão mais vulneráveis e podem contrair mais facilmente essas doenças. Ele comanda, gente que tem a doença de vírus de SIDA, tem essa defesa do corpo mais fraco, tem mais necessidade de cuidar direito, para bia secar cuidar, por ter mais problema com a escolar de doença que não é papel dela. Muito recentemente, nós estamos falando do mês passado, o Brasil começou a produzir uma vacina para chikungunya. E que muito tarde, na mês que passa, na Brasil começou a produzir quantidade de vacina de tratamento contra as doenças chikungunya no Brasil. Isso é muito recente ainda. A vacina foi autorizada no ano passado, mas só agora começa a ser produzida. Essa vacina e coisa novo. Ano passado que começou a fabricado, mas é só esse ano que começou a dizer para usar, que começou a produzir já na quantidade que por bem usado. E essa vacina, ela é direcionada a pessoas de 18 a 59 anos, 58 anos mais ou menos. Essa vacina está dizendo para dar para gente que tem a partir de 18 anos de idade até aquele de 50 anos para diante. Como somos países, tanto os países africanos com um perfil muito parecido com o do Brasil, essa é uma boa novidade. Maneira que Brasil com Guiné-Bissau. Isso é do terras que parte com outro em algumas coisas e partindo com mais bom norma que não podia ouvir sobre a escola de vacina que na fazer já para ajudar no tratamento das doenças ou prevenir as doenças de chikungunya. Que ela já deve ser bom norma para nós. Isso é uma boa novidade, tanto porque temos esse problema muito sério no Brasil, mas também porque sabemos que uma vez liberada a vacina, há mais chances de os países partilharem desse conhecimento e isso então ser transferido para esses países como Guiné-Bissau. Isso é bom nova para nós, para ver como nós sabemos como se é messinho, suma que não na papel dela, e de sabe como está produzido na quantidade que tio. Países também podem começar a passar essa informação para outro para a gente da área de saúde, até na bem ajudar outro com a escola de medicina que precisa, no lugar onde que tem nela, suma na casa do Nochon, de Guiné-Bissau ou outros países da África. E nós consideramos Guiné-Bissau um país irmão, porque falamos a mesma língua, temos uma origem muito próxima. Não está considerando Guiné-Bissau um país irmão. Para ver como não está para a mesma língua, então tem alguma coisa que juntando, nós está perto de um outro para ver língua. Já no passado fizemos parcerias entre países para partilhar, por exemplo, medicações em relação à SIDA, ao HIV e AIDS. Já tivemos essas parcerias anteriormente. Antigamente, que daí tarde aqui tem a escola de junta, na trabalho que está falando de parceria com outros países, onde que não pode repartir com outros diferentes escolas de medicina para tratar doenças, como aquele de caso de SIDA ou outros escolas de tratamento que precisa para o povo que não sofre. Mas enquanto isso não chega, porque sabemos que há um trâmite desses países, há toda uma burocracia até que isso aconteça. Mas enquanto que a catiga, suma não sabe como e tem grande burocracia para coisas podiam andar, toque tá bem chegando que não me estilo nela, mas enquanto que a catiga, e bom para não começar a fazer alguma coisa que está do nosso lado, o que não pode fazer? Podemos fazer isso, podemos cuidar primeiro da nossa saúde, do nosso sistema de defesa. Não pode cuidar da nossa saúde para cada quem toma sentido que esse corpo, parte do nosso corpo que está ajudando a definir o nosso corpo, para não tratar direito para ir por estar bem, forte. Que significa dormir bem, se alimentar corretamente, usar uma água de boa qualidade, alimentos simples, mas limpos. E está certo o quê? Como é que não pode ajudar no corpo? Isso significa como não deve dormir cedo e não dormir direito, não dormir na bom cal. Para não comer boa comida. E cada um ser aquela comida caro. Mesmo que seja comida simples, mas para ter aquelas coisas que no corpo precisa dela, para poder ter boa saúde. Para não comer aquilo que está no direito. Para o corpo poder estar bem. A outra coisa é cuidar do nosso ambiente, cuidar do nosso, ao redor da nossa casa.
outra coisa também que é importante para não cuidar de cá onde é que não mora nela, não cuidar de nossa casa. Então, não é só eu cuidar da minha casa, mas os meus vizinhos precisam saber disso também, e eles também cuidarem. E a hora que nós fala de cuidar de casa, não trata só de a mim só que deve receber de cuidar da minha casa, a mim só para cuidar da minha casa, não importa com o vizinho, mas minha vizinhos também precisam receber de como é deve cuidar de sua casa e é deve fazer sua parte de trabalho de manter que casa limpo para que tenha condição de escaldar doença bem crescida. Para a doença cada bem falar ali que fronteira, falando que cria pera bem para ela, e não vai para nós tudo. Os mosquitos são bem generosos, eles vão para todo lado. Mosquitos é sendo bom, é também para todo lado, eles já estão falando, não, esse cara não está ajudando, não, ele está ajudando tudo gente, esqueci doença. Exatamente. Então, a nossa esperança é que essa vacina possa chegar o quanto antes também para vocês. No desejo para como é medicina de vacina, para chegar mais cedo, para ficar tarde, mas para chegar para nós também ali na África e em especial ali na Guiné-Bissau, para poder ajudar. Amém. Amém. E é isso que temos para hoje. Nós vamos falar um pouco mais desse mosquito quando falarmos sobre dengue. Não é bem continuar papel dessa doença ou desse cordado de mosquito, tio dela, hora que não é bem papel de aquilo outro cordado de doença chamado dengue. Para nós, isso é coisa que notícia para bom, na conselho chamado, esse programa chamado Conselho para uma Boa Saúde. Não espera como bom entender. Boa nota como nós estamos assim na coisas novas. A mim está assim na coisa nova, nunca ouvi falar de cicongonha de, mas que ngobil. Pude boia alguém doença, que doença toca em pina, assim, que por distinguir, pensa outra doença que tem nela. Mas gosta na conselho para uma boa saúde. Não se bidia como, mosquito pode te ser escaldado doença na nossa saúde. Você viu aquilo a mim? Vou saber. Você tem pergunta como se punta para ieda. Toma esse número, depois você bem liga, hora que liga, vou contar por dúvida, não toma por dúvida, não manda para ele. Ele não prepara a resposta, não te seu ali no programa. 95 632 31 32. Não repete o número, 95 632 31 32. Qualquer momento por liga, vou colocar por dúvida. Não manda por dúvida para Ieda, para bem não me se para tudo que não obes consigo. Consigo para ouvir para entender. E que para ouvir só não quer entender. E que para ouvir não quer importa. Você vê que alguém briga agora que não ouvir não quer entender. Não está conseguindo fazer direito. E se não quer fazer direito, o que é que não é bem bem? Não tem problema de saúde. Aquilo agora que não evita para que tem. Então, cabo fica com dúvida. Se tem alguma coisa que papiar, o que fica claro, punta. Se não quer saber resposta, e ele quer saber resposta, ele vai apontar seu colega, se não contar negócio, não partilhar com informação com outro. E por vai apontar, ali apontar é que não pode dar uma resposta para ajudar alguém na Guiné-Bissau, para ajudar alguém que pode estar em qualquer outro lado do mundo. A boca não acompanhar com esse programa, na qualquer esquina do mundo, através do canal de YouTube de Evangélica FM, você pode também fazer uma pergunta. Manda uma pergunta, não ouviu, não buscar maneira de poder chigantar resposta para bom, lá onde é que você está. Amém? Para Deus abençoar, não agradecer mais outro bias, maneira que eu tomar tempo para subir esse programa, e esperar que uma boa está pronto para arranhar o vizinho e falar, vizinho, e tem um coisa que eu ouvi na rádio evangélica, não bata sugutar. Tudo segunda-feira, hora que está 3 horas da tarde, e também repite mais quarta-feira, na mesma hora, esse programa e para ajudar-nos. Para não poder fazer o quê? Para não poder saber o que não deve fazer. Para não saber também o que não deve fazer. Para quê? Para não ter uma boa saúde. Deus existe para cada um de nós não ter boa saúde. Hora que não ter boa saúde, e está difícil para não ter bom pensamento para Deus. Para a hora que dura isso no nosso corpo. Satanás está bem enganando. Não está começando a pegar atrás de muro, tá arando de ambacus. Não está pensando que Deus quer gostar de nós, mas Deus gosta de nós. Ele que mandou esse programa para aconselhar-nos, para aconselhar esse filho, para não saber o que não deve fazer. Resto, ele está fazendo o que não pode fazer. Amém? Faz aquilo que você gosta, aquilo que você sabe. Punta bem contado. Para Deus abençoar, não agradeceu, maneira que você está ligado com 92.4 MHz. E o rádio que não emite a partir de Gabo, para lá, não é que você está nele. Até outra oportunidade, se ele assim próprio e permitindo. Amém.